Vamos ficar de pé, vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre grande salvação. Começamos a semana passada falando sobre os tipos de Jesus no Antigo Testamento. Falamos sobre Ló, o primeiro personagem que nós falamos. Hoje nós vamos falar sobre Moisés e quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Thank you, pastor. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o 10. Êxodo 3, dos versos 1 até o 10. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: apacentava, espera aí que a minha versão está diferente, sim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, preste bem atenção que está anjo com A maiúsculo. Todas as vezes que aparece anjo com A maiúsculo na Bíblia, no Antigo Testamento, é a personificação de Jesus, é o próprio Senhor Jesus que apareceu para Moisés. Ele lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés! E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Vou voltar a dizer: conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora, venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos por esse tempo tão gostoso de estarmos juntos cultuando o teu nome, te adorando, te bendizendo, e agora que nós abrimos a tua palavra com temor e tremor, nós pedimos que o Senhor ministre nas nossas vidas. Fala conosco e dá-nos a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre salvação e livramento. São duas palavras muito importantes, porque em todo o contexto bíblico da história, Deus está salvando o seu povo, está libertando o seu povo. O desejo de Deus é que o povo dele seja livre, não viva oprimido,
nem viva sem salvação, mas que tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Na sexta-feira, eu assisti com a minha esposa um filme que eu achei muito interessante, um filme cristão, que conta a história dos músicos daquele For King e Country. Não sei se já ouviram falar, tem algumas canções que nós cantamos deles, mas eles vieram da Austrália e eles passaram uns maus bocados quando vieram para cá. E retrata a história da vida deles e como que Deus os preservou, os cuidou e os salvou. Os livramentos que Deus deu para eles. Assim como eles vieram de outro país e vieram para cá, nós também viemos de outro país e viemos para cá. São realidades que para alguns são difíceis, questões documentais. Primeira chegada deles no aeroporto, tiveram uma situação na imigração, não vou contar não, depois se quiser assistir, é bem legal. Mas são questões que todos nós vivenciamos, entramos, vamos para outro país, temos que estar com toda a documentação em ordem. Mas como que Deus nos livra? Deus nos dá salvação. E nesse texto nós vemos Moisés como uma referência do que aconteceu com Jesus e é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Então, quando a gente fala sobre isso, a palavra é sobre tipologia. A tipologia de Jesus se refere à ideia de que eventos, pessoas ou instituições no Antigo Testamento prefiguram e antecipam a vida, o ministério e a salvação trazidos por Jesus no Novo Testamento. Então são questões que foram citadas e nós vamos falar sobre mais alguns personagens. Vamos falar sobre Abraão também, já falamos de Ló, hoje estamos falando sobre Moisés. E na nossa reunião nessa semana, o pastor Melvin falou, vamos escrever sobre aquilo que a gente identifica como algo que foi com Moisés e foi com Jesus. Então o pastor Melvin citou algumas, por exemplo, que Moisés foi alvo do faraó, Jesus foi alvo do Herodes. Autoridades que estamos sujeitos, eles também. Situações que resultaram em massacre de crianças, assim como o faraó disse para matar todos os meninos, Herodes também falou para matar todos os meninos. Questões como essas. Os dois eram pastores, Moisés se humilhou e Jesus se humilhou a si mesmo e se tornou bom pastor. E falamos sobre várias questões. E hoje eu quero colocar um pouquinho mais de pensamento sobre essa questão de Moisés ser um libertador do povo de Israel e Jesus foi o libertador de todos os povos, de todas as nações. Então quero trabalhar um pouquinho com isso, pensar, meditar sobre isso. Eu não sei se o pastor Médio conseguiu colocar a imagem sobre Moisés, eu coloquei no aplicativo, mas não sei se está lá ou não. Mas quando Moisés se aproxima do monte chamado Monte de Deus, o Monte Sinai, ele se aproxima e começa a ver uma sarça, um pequeno arbusto pegando fogo. Mas esse arbusto não queimava. Ele achou estranho aquilo e ele começou a pensar, o que será que é isso? Vou me aproximar mais para ver. E quando ele chegou mais perto, Deus disse para ele, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar é terra santa. Interessante os detalhes da palavra de Deus. Por que tirar as sandálias? Porque as sandálias são feitas de couro. Eram feitas de couro e muitos ainda usam sandálias de couro. A gente brinca, minha filha, não vou falar dela não,
Mas ela tem aquela sandalinha que eu falo, a sandalinha de Jesus, né? Chinelinho de Jesus. Mas, né? Sandalinha de Jesus. E então, era feito de couro, e para fazer o couro tinha que sacrificar um animal. Para você entrar na presença de Deus, você não podia ter nada que fosse morto. Interessante, ó. Então você tira o que morreu, e você vai entrar na presença de Deus, símbolo de vida, não de morte. E aí ele entra, e Deus fala com ele: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu sei o que meu povo passa, eu sei o quão difícil é para eles viverem numa terra estranha. A terra deles não era o Egito, a terra deles era Canaã, a terra prometida, como nós cantamos hoje, é a terra que Deus tinha para eles. Mas Deus queria tirá-los de lá, porque Ele estava vendo o sofrimento, a luta, a angústia. Eles estavam tendo que trabalhar dobrado, muitos eram maltratados. E você vai ver que a chamada de Deus para Moisés de ir para Canaã era algo distante, era cerca de 800 a 900 quilômetros, ou cerca de 500 a 560 milhas. É como se você fosse daqui para Washington, talvez. How many miles we have to Washington, D.C.? Maybe, talvez 1000? Distante, é longe, gente. Mas Deus chama Moisés nesse ambiente da sarça que não se consumia. E eu estava lembrando, alguns anos atrás, muitos anos atrás, logo que eu comecei a ter uma experiência real com Deus, eu tinha um disco de vinil do RPM. Quem lembra do RPM? O marido lembra. Disco de vinil, Luiz. É um disco de vinil, era um cantor famoso, e ele tinha uma caveira na capa do disco. E logo que eu tive uma experiência forte com Deus, Deus disse para mim: você precisa queimar aquele disco. E eu falei: sim, Senhor. Então, na casa dos meus pais, o pastor Melvin esteve lá, lá na parte de baixo tem uma churrasqueira. E eu peguei, pus carvão, pus fogo e coloquei o disco para queimar. O disco não queimava. E minha mãe estava comigo. Minha mãe disse: Flávio, você precisa orar, porque o inimigo não quer que você queime esse disco. Então vamos orar. E eu comecei a orar: Senhor, queime esse negócio, eu não quero mais esse negócio na minha vida. E conforme a gente foi orando, o disco começou a queimar, até o ponto de ficar completamente destruído. Quando Moisés viu aquela sarça, ela também não queimava. Interessante as figuras que o Senhor traz para nós, porque Ele queria chamar a atenção de Moisés. Então Ele mostrou uma figura para que ele pudesse ficar curioso. O que é isso? E Deus então fala com ele nesta situação. Deus o chama neste momento. Deus chama Moisés para ir aonde o povo estava, para alcançar aquelas pessoas, para que eles pudessem ser salvos, libertos do opressor, que era o Egito, ou a terra do Egito, o seu faraó.
Mas tem um detalhe muito interessante no verso 2, que eu quero pensar com vocês. Quando Deus aparece a Moisés, ele diz que aquele lugar era a terra santa. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia estar ali. Não era qualquer pessoa que podia chegar e estar na presença de Deus. Tanto é que muitos sacerdotes, se eles tivessem cometido pecado, e ao entrarem na presença do Senhor, no chamado Santo dos Santos, muitos morriam ali na presença de Deus. Tanto é que eles entravam amarrados. Se eles entrassem na presença de Deus, no Santo dos Santos, e alguém puxasse a cordinha, não tivesse resposta, tira logo, porque morreu. Porque a presença de Deus era tão fulminante que acabava com a vida da pessoa. Por isso que Moisés ficou temeroso ao se aproximar, ao ver o rosto de Deus, a face de Deus. No verso 13, capítulo 13, diz que o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo. O Senhor muitas vezes apareceu ao seu povo numa forma de fogo. No capítulo 14, o Senhor também apareceu a eles numa coluna de fogo e de nuvem, e viu o acampamento dos egípcios. E também no capítulo 19, diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Interessante que o Senhor apareceu a eles de uma forma forte, intensa. E já no verso 5, nós vemos que o Senhor chama Moisés para tirar as sandálias, porque era um símbolo também de humildade, de submissão. Deus usa pessoas simples. Deus não precisa do famoso para alcançar as pessoas. Deus precisa de nós, pessoas simples, que Deus quer usar para levar a mensagem do Evangelho, para que pessoas possam se converter, para que pessoas sejam transformadas. Então, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, para alcançar as pessoas para a glória de Deus. O Senhor se manifesta pessoalmente. Eu não preciso de multidões para estar na presença de Deus. Eu posso estar sozinho, como Moisés estava. Posso ter na minha casa um lugar de oração, um lugar separado em que eu e Deus me coloco. Talvez você possa ter o chamado quarto de guerra, daquele filme que saiu há alguns anos atrás, chamando quarto de guerra, em que a pessoa colocava os pedidos de oração e ali ele intercedia. Todos nós podemos ter o nosso quarto de guerra, o nosso lugar de oração, em que nós podemos buscar o Senhor sem barreiras, sem qualquer impedimento. O Senhor abençoou Moisés, mesmo ele não querendo ir. Na continuação do texto, nós não lemos, Moisés disse: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Desculpas, e mais desculpas, e mais desculpas. Quantas desculpas nós já ouvimos das pessoas? Todos nós, às vezes, damos uma desculpa para não fazermos alguma coisa. Mas Deus estava chamando Moisés para levar o povo dele para uma terra fértil e próspera. O desejo de Deus é que o seu povo seja próspero. E eu não estou falando de prosperidade financeira simplesmente, estou falando de prosperidade nas áreas da nossa vida, na saúde, na família, no trabalho. Eu sou próspero nos meus relacionamentos, eu sou próspero
naquilo que eu tenho colocado as mãos, Deus tem nos abençoado. É isso o desejo de Deus. Prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. Deus queria que o povo pudesse experimentar isso. Aqui quando você vê que, no verso 8, você vê Deus chamando Moisés, no capítulo 3, vou voltar aqui um pouquinho na minha Bíblia, quando ele chama para ir, já tinham povos lá. Deus não falou, olha, vocês vão para Canaã, não tem ninguém lá, vocês vão chegar e tomar posse da terra. Nada disso. Lá vai ter os jebuseus, feruzeus, todos os eus ali estavam lá. Tudo quanto é eu estava lá. Ou seja, eles iam ter que guerrear, conquistar a terra, não ia ser fácil, ia dar trabalho, iam ter que passar por momentos de luta, não ia ser fácil. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu vou com vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou abençoar vocês, vocês vão conquistar aquilo que eu prometi a Moisés, mas vocês precisam se consagrar, vocês precisam buscar a minha face, a minha presença, porque eu vou dar a terra para vocês. Vocês vão estar num lugar abençoado, num lugar seguro, num lugar em que vocês vão ter que tirar os deuses estranhos e cultuar somente o único e verdadeiro Deus. Tirar os deuses estranhos. Esses povos que estavam lá em Canaã, que estavam na terra que Deus prometeu, cultuavam vários ídolos. E Deus está chamando eles para ir para lá e tirar todos esses ídolos. Ídolos que não adoravam a Deus, não cultuavam o Senhor. Eles tinham cultos pagãos, práticas imorais, e Deus estava indicando que Ele estava pronto para tirar os israelitas da opressão no Egito e levá-los para essa terra onde esses povos estavam, para que os israelitas tomassem posse da terra prometida por Deus. Tirar o que não serve. Eu gostei de uma frase que eu vi no vídeo na sexta. Ela disse, nós viemos para cá e nós não vamos voltar para trás. Nós vamos ter que deixar as nossas coisas para trás. Se nós estamos vivendo aqui, morando nesse lugar, nós temos que tomar posse daquilo que Deus nos deu. Se Deus nos trouxe aqui, vamos guerrear, vamos em frente, não vamos desistir, não vamos desanimar, porque o Senhor é por nós. Uma família que eu conheci o ano passado, ou talvez um ano e meio atrás, eles estavam morando aqui, mas a mente deles estava no Brasil. Só falavam do Brasil, só queriam saber do Brasil. E um dia eu disse para eles, vocês vão morar aqui ou vocês vão morar no Brasil? Vocês têm que decidir. Não dá para você ficar lá e aqui. Ou você mora aqui, vive o que tem aqui, ou você volta para lá. Não dá para você ficar dividido. Se Deus te trouxe para uma terra, para um lugar, viva aquele lugar com a intensidade, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Precisamos disso. E então, nós vemos o Senhor dizendo para ele, no verso 12, eu serei contigo. Eu gosto dessa expressão. Nós não lemos essa expressão, mas está no verso 12, eu serei com você. Eu não vou te deixar não vou te abandonar não. Eu estarei com você todos os dias, até o fim de tudo. Jesus disse para os seus discípulos, estou com você, não te deixarei, não te largo. Tem até uma brincadeira, não te quero, mas não te largo, não é? Não te largo não. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias.
Que experiência maravilhosa que Moisés teve, de estar na presença de Deus mesmo falar com ele. Agora, Deus chamou Moisés para ir e libertar o povo, porque o povo estava oprimido, o povo estava vivendo uma terra estranha e não cultuavam a Deus. Então Deus quer que o seu povo seja livre, por isso que ele chama Moisés. E eu quero pensar com vocês agora sobre essa palavra salvação. Ele nos chamou para sermos salvos. Ele quer que a gente seja salvo. Porque Jesus mesmo disse que ele veio para buscar e salvar o perdido, em Lucas 19:10. Em João 1:12 diz que quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de Jesus nós éramos criaturas de Deus, agora com Jesus nós somos filhos, somos chamados de filhos, aqueles que creem no seu nome. Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação ela acontece pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus que traz salvação para nós. Atos 16 diz que creia no Senhor Jesus e você será salvo. E você será salvo. Creia em Jesus. Romanos 10, o texto que o pastor Silas leu, diz que se com a boca você confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quantos textos que a gente vê sobre salvação? A salvação, a ideia é a mesma de quando estamos no mar, nadando, de repente a gente começa a se afogar, e então vem alguém, te toma pelas mãos, te tira daquele lugar, daquela situação, e te coloca num lugar seguro. Você está salvo. A salvação, ela deveria ser por toda a eternidade, ela é para ser por toda a eternidade. E nós temos que tomar uma atitude. A atitude é: eu quero Jesus na minha vida. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser livre dessa opressão que eu vivia, ou que eu vivo. Eu preciso de uma transformação pelo poder de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8,36. Para a gente concluir, quero pensar com vocês sobre essa questão da salvação. Importância de tomarmos uma decisão com Cristo. A importância de vivermos com Ele. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Na semana passada, nós fomos surpreendidos por uma notícia de uma irmã do Brasil que esteve aqui o ano passado. A mãe do Kainan, o pastor Melvin apresentou ele, acho que 3 semanas atrás, um mês atrás. A mãe dele foi fazer uma ressonância, deu uma parada cardíaca e subiu. Foi para a glória. A gente não sabe o que é a nossa vida. A Bíblia diz que é como um vapor. Hoje a gente está aqui. Estamos aqui, todo mundo cultuando o Senhor, celebrando a Ele. O que vai acontecer daqui a pouco? Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos estar preparados para aquele dia que o Senhor nos chamar. E nós vamos passar a eternidade com Ele. As coisas dessa terra são transitórias, passageiras, mas a vida com Deus é por toda a eternidade. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, por favor.
uma frase que eu sempre ouvi da minha mãe, referente à minha avó. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Com os olhos fechados, queria que você pensasse um pouquinho na sua vida, pensasse agora com o seu coração, falasse com o seu coração agora, dissesse: eu já tomei uma decisão com Cristo. Eu sei que às vezes temos muitas desculpas, situações, circunstâncias, mas o Senhor não se importa com isso. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer que você possa passar a eternidade com Ele. Se nesta manhã alguém ainda não tomou essa decisão por Cristo e gostaria de fazer, esse é o momento, esta é a hora. Há alguém que diria: pastor, eu quero tomar essa decisão hoje, não quero que seja amanhã, não quero que seja daqui um mês, não quero que seja daqui um ano, ou não quero quando for no último momento de vida. Eu quero tomar essa decisão hoje, porque ela vai refletir por toda a eternidade. Se alguém pudesse levantar o seu braço, gostaria de dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Alguém quer tomar essa decisão? Não? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Mais uma vez de nos reunirmos como igreja do Senhor. Nós te louvamos por essa oportunidade e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos corações, que a nossa vida possa estar totalmente rendida a Ti, Senhor, entregue ao Senhor. Sabemos que o Senhor nos chama para estar na Sua presença, Senhor, e não há nada melhor do que estar na Sua presença, Senhor, porque a Tua presença ela é gloriosa, a Tua presença ela é abençoadora, a Tua presença nos fortalece, nos anima, nos encoraja, a Tua presença nos abençoa, Senhor. Ah, Deus, nesta manhã, vem sobre nós, Senhor Jesus. Vem sobre cada um dos Teus filhos. Eu me lembro agora, Senhor, da Olívia. Não estão aqui hoje de manhã por causa... Ela está doentinha hoje, Senhor. Toma a vida dela nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor. Abençoe cada um de nós. Fica conosco, Senhor. E dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Pedimos que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.